Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz, e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto. A verdadeira Igreja de Jesus Cristo é o seu corpo aqui na terra. E Cristo chegará a ser visível neste corpo, a ponto deste corpo chamar os mortos. Ouvintes amados, nós citamos as Escrituras sobre um fato muito curioso, muito importante para os cristãos. Está registrado em São Lucas, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 1, a partir do verso 39. Foi uma visita que Maria fez a Isabel. A Bíblia diz assim: E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Muito bem, ouvintes. Aqui temos uma experiência tremenda de Isabel, mãe de João Batista, com Maria, mãe de Jesus Cristo. Isabel concebeu por obra e graça do Espírito Santo, só com uma diferença muito grande da maneira que Maria concebeu. Isabel era estéril, a sua madre foi aberta. Isto é uma obra, é uma graça do Espírito Santo, é uma graça de Deus.
mas ela concebeu através do sexo, por meio de seu marido, é claro. Enquanto que Maria concebeu por obra e graça do Espírito Santo, sem ter o prazer da carne, sem sexo, portanto, cumprindo nela o que veio da parte do Senhor, através dos profetas e especialmente através de Isaías, que 700 a 720 anos antes disto acontecer, ele profetizou dizendo: uma virgem conceberá. Ora, conforme nós já meditamos, todas duas conceberam por obra e graça do Espírito Santo. O meio que Deus deu a graça para Isabel foi através de seu marido. Mas o meio que Deus gerou o seu filho no ventre de Maria foi sem o concurso humano. Foi simplesmente ela dizer: cumpre em mim segundo a tua palavra. Ela sofreu, naturalmente, muito por causa disto, por causa desta bem-aventurança, pois ela era uma jovem, ainda tenra em idade, e o seu próprio marido, que era um justo, intentou no seu coração deixá-la sem infamá-la. Mas Deus, como sempre, socorre aos justos e não deixa que os justos deem passos precipitados como tais, ou como tal que José ia dar. Mesmo bem intencionado, cheio de razão e apoiado pela própria lei de Deus. Deus é soberano, ele pôde fazer aquilo, quando encontrou alguém que disse: cumpra em mim segundo a tua palavra. Mas o importante é o seguinte, que mesmo concebendo através do homem, Isabel teve uma criança que era cheia do Espírito Santo desde o seu ventre. Isto nos faz passar uma ponte muito grande, muito difícil, e nos coloca do outro lado, pela fé, do lado daqueles que alcançam as bênçãos de Deus, mesmo tendo o concurso natural das coisas, mas só alcançam através de Deus, por promessa divina. Então o Espírito Santo pode estar naquilo. O Espírito Santo pode ungir aquilo que é alcançado por fé, por obra e graça do Espírito Santo, mesmo havendo concurso humano. Na verdade, Deus se sujeitou de uma forma tão humilde que precisou do ventre de uma mulher. Nós sabemos que ela foi apenas uma incubadora, como a palha que traz vida na certa, de verdade, mas, por último, a semente que está dentro daquela palha amadurece, e não há vida naquela palha mais, naquela casca. Então, isto aconteceu, tomando o natural para explicar o espiritual. Aconteceu com Maria. Maria foi uma incubadora. Jesus não era, de maneira alguma, o sangue de Maria. Ele não era sangue judeu. Ele não era sangue gentil. Ele não foi sangue de homem algum, mas sim o sangue do próprio Deus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28,
São Paulo atesta nestas Escrituras que a Igreja de Deus foi comprada com seu próprio sangue. Pedro disse: não foi com ouro e nem com prata que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que herdamos como tradição dos nossos pais, mas sim pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Deus criou este sangue. Não podia ser sexo. Ele não era judeu nem gentil. O bebê não tem nenhuma gota de sangue da mãe. O sangue vem do pai. Sabemos que a hemoglobina está no macho. Você pode ver isto no caso da natureza aí, com a galinha, por exemplo. Ela pode pôr um ovo. Uma galinha pode pôr um ovo, de todos os modos, sem o concurso do macho ou não. Porém, se ela não tem estado com o galo, nunca chocará. Nunca haverá uma reprodução daquilo. Porque aquele ovo não é fértil. Ainda que pareça igual. Ainda que seja igual a um ovo fértil real. Toda a sua natureza parece igual, porém não tem vida em si. Isto nos faz lembrar destes cristãos que não têm vida de Cristo. É como um ovo, e se ele para por muito tempo em um ninho, você sabe o que vai acontecer se ali não tem a vida. É isto que tem acontecido ultimamente. Agora, o que estava dentro de Maria era o sangue de Deus. Era o Senhor, a ponto de, quando Maria se aproximou de Isabel, houve uma identificação interna, que estava além do entendimento de ambas. Estava sobre o entendimento de todas as duas, tanto de Maria como de Isabel. Houve uma vindicação e uma autenticação. É que o menino que estava no ventre de Isabel saltou de alegria. Por quê? Porque o que estava no ventre de Maria era o Senhor Jesus. O que estava dentro de Maria era o Senhor Jesus Cristo. E lá dentro de Isabel, veja só, a criança saltou de alegria como um profeta de Deus, porque João já houvera sido prometido a Zacarias que ele seria um profeta do Senhor, que ele seria o precursor, que ele seria Elias, vindo na frente, precursando a primeira vinda de Jesus. Irmãos, isso deve fazer com que algo salte dentro de nós também. Porque a palavra, quando a palavra se aproximou de Isabel, o que estava dentro de Isabel se alegrou. Aí nós vemos duas igrejas, Maria e Isabel. Uma trazendo aquele que era o precursor daquele que estava dentro da outra. João sendo um anjo da aliança. Portanto, Isabel estava ali também representando a igreja judia, ortodoxa, mas que tinha dentro de si alguém que se exultaria, se alegraria, aceitaria, reconheceria e anunciaria aquilo que estava dentro de Maria, que era o nosso Senhor Jesus Cristo. Maria traz então uma missão tremenda, maravilhosa, representando esta igreja gloriosa, que é o corpo do Senhor, que traz Jesus dentro de si, está grávida não de credos e de dogmas, de interpretações de homens,
cheia de controvérsias, daqui e dali, mas está grávida, esta igreja está cheia da palavra genuína, verdadeira, que só pode ser concebida por obra e graça do Espírito Santo e não através do concurso humano, do intelecto humano. A igreja não pode ser mais nem menos do que incubadora. Se ela é de Cristo, ela simplesmente diz: cumpre em mim segundo a tua palavra, como Maria o fez. A igreja ortodoxa, que tinha dentro de si um profeta de Deus, Deus teria que trazer fora de toda a ordem do dia, toda a tradição. Diz a palavra que, sendo Anás e Caifás, ou vice-versa, sumos sacerdotes, a palavra do Senhor veio a João no deserto. Oh, mas isso deveria sacudir a igreja nesse instante. Isso deveria te convidar para um passeio espiritual. Isso deve ser um convite nesse instante para você desintegrar-se de si mesmo, de seus próprios pensamentos, e analisar, e sentir, e procurar observar se há nestes dias alguma coisa, alguma mensagem que está portando aquela mesma coisa que Maria portou. Se as suas entranhas se movem quando um eleito se aproxima da palavra, quando a palavra se aproxima de um eleito, as suas entranhas se movem. Algo mexe dentro de si, porque há uma semente dentro do eleito. Agora, isso está além do nosso entendimento, como estava além do entendimento de Isabel, como estava além do entendimento humano de Maria. Mas uma coisa Isabel ficou sabendo: o menino fez um Pentecostes dentro de mim, saltou dentro de mim. E diz a Bíblia que ela também foi cheia do Espírito Santo. Se você percebe, não pelo entendimento, não pelo intelecto, você não pode explicar de maneira alguma quando você ouve a mensagem, que é a verdadeira palavra, que porta em si o verdadeiro gens de Deus, o sangue de Deus, o sangue de Jesus Cristo, o Espírito Santo. Reafirmo, você não pode explicar, você não pode entender, mas algo te move a sair das interpretações humanas, das interpretações próprias, e você não pode explicar isto a não ser simplesmente através de sua vida. O que o anjo disse para Maria, ela não sentiu nenhuma sensação ao recebê-lo. Mas uma coisa ela percebeu, que seus costumes cessaram e a criança começou a tomar forma. O seu corpo foi tomando forma em sua vida, a ponto do mundo não poder deixar de ver que ela de fato estava gestante. Agora, o mundo não sabia de quem era o filho, mas ela sabia. O mundo não pode saber de quem é esta mensagem, mas você que a tem concebido pelo Espírito Santo sabe. Não importava a Maria as calúnias, não importava a Maria o que a tradição ia dizer, não importava a Maria o que as mulheres, as damas, poderiam falar dela, ainda que Deus não tirou nenhuma delas para ser mãe de Jesus. Escolheu uma pobrezinha, mas intocada, pura, criada sob a lei do Senhor. Maria podia explicar isto? Não. Podia dar satisfação para o mundo? Não. Podia convencer o mundo de que o filho era de Deus? Não. Não e não. Ela não precisou fazer nada e falar nada.
para que Pedro dissesse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Maria não teve concurso nenhum ali para que o ladrão crucificado do lado direito dissesse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Logo ela tinha que estar no Pentecostes para ser cheia do mesmo Espírito, ser cheia do Espírito Santo como os demais. Lá em Atos capítulo 1 nós a encontramos esperando com os discípulos, dependendo como os demais do Espírito Santo, como a igreja depende, como nós dependemos nesta hora. E que Deus conceda a você que tem sentido algo por dentro, saltar a ouvir a palavra do Senhor, a ouvir a mensagem de Deus e crido na sua palavra, crido que Deus tem trazido o seu anjo mensageiro para lhe dar o recado seu, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.